Em sua obra As Regras do Método Sociológico, publicada originalmente no século XIX, Émile Durkheim sugere que o homem é um animal selvagem, como todos os outros. Porém, o que nos torna sociáveis e civilizados são os hábitos e costumes, ou seja, a cultura. Dessa forma, as instituições sociais se fazem necessárias para que haja o processo de socialização, processo onde seremos moldados, polidos, até nos modelarmos da forma como a sociedade espera. Nessa perspectiva, para Durkheim, a sociedade funciona como um organismo, como o corpo humano. Assim como no corpo humano, temos vários órgãos que compõem o organismo e vão permitir que o corpo funcione. Quando todos cumprem com a sua função específica, esse organismo funciona de forma harmoniosa. Mas quando um deles não cumpre a sua função específica, o corpo inteiro fica doente. Dentro dessa analogia, o corpo é a sociedade e os órgãos as instituições sociais. O que vitaliza a sociedade são as instituições. Essas instituições têm um ponto em comum, as regras. A função primordial dessas instituições é a coesão social, que a sociedade se mantenha organizada e coesa. A coesão social que possibilita a solidariedade, os indivíduos só colaboram com a sociedade porque está ligada ao grupo. Nessas instituições nascem os fatos sociais, que são toda a forma de sentir, pensar e agir, que determina o comportamento dos indivíduos. Fatos esses que são sempre externos, ou seja, a sociedade que os produz. Sempre geral. Dessa forma, todo mundo reconhece que é legítimo e também coercitivo. Quando o indivíduo age de uma forma não esperada pela sociedade, ele é punido de alguma forma. Afinal, o que é uma família? Quando pesquisamos família no dicionário, aparecem os seguintes termos: grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente os pais, filhos e irmãos, pessoas que possuem relação de parentesco, pessoas cujas relações foram estabelecidas por casamento, por filiação ou pelo processo de adoção, ou grupo de pessoas que compartilham os mesmos antepassados, mas na verdade a instituição familiar vai muito além. De acordo com a história, esta é a instituição mais antiga presente na sociedade, além de estar presente em inúmeras culturas. E mesmo que existam muitas outras instituições, podemos dizer que essa, sem dúvidas, é insubstituível. A instituição familiar é fundamental na formação de um indivíduo, pois é através daí que o indivíduo vai passar pelo processo de socialização primária, onde dará os primeiros passos como cidadão em meio à sociedade, onde os valores morais e éticos são fundamentais para a sobrevivência. É nessa instituição que ele construirá seu caráter e identidade. Será ensinado sobre valores, deveres, direitos, sobre o que é certo e errado, será educado e civilizado. Terá uma base para que mais tarde possa frequentar outras instituições, como escola, igreja, estado, entre outras, onde passará pelo processo de socialização secundária, processo esse que vai acompanhá-lo até sua morte. Mas com o passar do tempo, a estrutura familiar vem sendo mudada. Essa instituição pode ser moldável de acordo com a necessidade da sociedade do momento. A ideia de famílias de 1900 não é a mesma dos nossos pais, não é a mesma nossa e futuramente não será a mesma de nossos filhos. Como exemplo de estrutura familiar e como ela vem sendo mudada com o passar dos anos, podemos citar a família pré-moderna, que era uma família com a presença dos pais, avós e filhos e se caracterizava por ser extremamente patriarcal. O pai tinha o poder absoluto e era aquele que trazia o sustento para casa, enquanto a mãe era uma reprodutora e os mais velhos eram vistos como os guardiões da memória. Com a Revolução Francesa, uma das mais importantes, surgiu a família moderna, que aboliu a ideia de tradição e hierarquia, se caracterizava por mais igualdade, liberdade e fraternidade, com o fim da relação hierárquica entre homem e mulher. Como último exemplo, temos a família contemporânea, que se caracteriza pelas diversidades, onde tanto a mulher quanto o homem podem sair para trabalhar, onde se relacionam pessoas do mesmo sexo, onde cada um faz sua própria família, temos forte presença de famílias monoparentais e cada um pode ser quem quiser. Uma família enquanto instituição social, ela não é limitada à consanguinidade, heterossexualidade ou nível socioeconômico. O que faz uma família é a união, o respeito e a compreensão. A família tinha perfil exclusivamente patriarcal.
homem e mulher, pai sustentando financeiramente o lar e a mãe priorizando os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. Tudo isso vem mudando há algum tempo, o mesmo deve ser feito em relação à nossa velha concepção de família. Muitas crianças com decorrências sofrem bullying, principalmente no ambiente escolar, por ter essa diversidade de família, como mãe solo, pai solo, 2 mães, 2 pais. Por haver essa diversidade, muitas escolas já estão criando o Dia da Família, para a inclusão de todos e para que as crianças possam se sentir confortáveis. Fazendo isso, certamente haverá mais respeito e compreensão de que a família não é só pai e mãe. Dentro da sociedade, também podemos encontrar as patologias sociais, que são como uma doença. Surge quando uma instituição passa a falhar, gerando consequências que afetam a sociedade de maneira geral. Na instituição família, como exemplo de patologia, podemos citar o abandono físico e emocional, o desemprego, a violência doméstica. O desemprego afeta a família de forma muito drástica. Muitas famílias, por não possuírem empregos, se veem sem saída, quando não conseguem colocar comida na mesa. Então, isso acaba gerando uma patologia social, onde o indivíduo busca ganhar um dinheiro mais rápido e pode acabar partindo para a criminalidade ou até mesmo causando suicídio. O abandono afetivo consiste na omissão de cuidado, de criação, de educação, de companhia e de assistência moral, psíquica e social, que o pai e a mãe devem ao filho quando criança ou adolescente. Uma vez que esse abandono acontece, isso cria uma deficiência no processo de socialização, já que o indivíduo não será amparado de forma correta pela família, sofrerá uma anomia, não terá base de valores e corre o risco de se envolver em problemas como a criminalidade. Dessa forma, podemos concluir que a sociedade só consegue funcionar bem e haver a coesão social quando todas as instituições, inclusive a família, estão de acordo. Caso contrário, uma patologia levará a outra e causará problemas em cadeia dentro da sociedade.